Estética e psicologia, uma parceria com bons efeitos? As duas ciências trabalham juntas? O programa de hoje traz esse tema e muitas outras dúvidas que nós vamos tirar hoje com ele. Biomédico há 41 anos, pós-graduado em imaginologia, biomedicina estética e especialização em harmonização facial. Crispinho! Ai, gente, psicóloga clínica, ela já é da casa, você já conhece, né? Neuropsicóloga, formação em hipnose. Senhoras e senhores, aqui no Papo Reto de hoje, Felipe Santana e a doutora Crispinho, sejam muitos bem-vindos e obrigada pela presença de vocês mais uma vez aqui. A Cris eu falo mais uma vez, o Felipe Santana, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Ô, gente, eu tô aqui com a minha cabeça, assim, eu quis entender essa pauta, começou a dar um nó na minha cabeça e eu quero saber o seguinte, onde é que a estética, onde é que a psicologia entra na estética, onde é que a estética entra na psicologia? Vamos lá, doutora, me diga. Eu acho que sempre, eu acho que os dois se casam perfeitamente. Os dois casaram na minha vida perfeitamente. Porque eu acho que, eu sempre acredito que toda mudança, ela tem que ser interna, primeiro, de dentro para fora. Uhum. Se você não tá bem com você, se você não casa com você, se você não faz as pazes com você, não adianta você partir para uma estética. Eu já gastei muito dinheiro em estética e que não deu resultado. A partir que eu fiz as pazes comigo, eu emagreci 22 quilos. 20? 22 quilos. Agora, eu posso chamar de doutor? Pode chamar. Doutor, me tira uma dúvida. A pessoa chega no seu consultório, ela está com alguma dificuldade ali, algum transtorno mental, ela ainda não se autoconheceu. Como é que você consegue tratar essa pessoa que chega no seu consultório? O que acontece é o seguinte, às vezes a pessoa, ela tem dificuldade de se autoconhecer, e de conhecer, em valorizar o seu corpo, de valorizar a sua forma física. Exemplo, existem vários exemplos na medicina como uma pessoa ter um disformismo. Ela não reconhece as qualidades que tem no próprio corpo. Sim. Exemplo, uma mulher que tem um quadril avantajado, ela tem uma dificuldade de entender que ela pode ser magra, longilínea e tudo mais. E a gente tenta trabalhar dentro da biomedicina estética, dentro da saúde estética, uma qualidade melhor de saúde, sim, e buscar para ela uma vantagem dentro do perfil e biotipo físico que ela tem. Então, ressaltar o que ela tem de qualidade e diminuir gordura localizada, obesidade sistêmica, obesidade corporal no caso, reduzir isso e ela tem uma melhor autoestima, uma melhor qualidade de vida e uma reeducação alimentar e mudança mesmo até do seu padrão, de como as pessoas reconhecem ela e valorizam ela como mulher, como pessoa. Então não é uma coisa só para mulher, é uma coisa para valorização da pessoa. Uhum. Como é que vocês viram que a psicologia e a estética poderiam caminhar juntas? Você fala primeiro. Então, eu tive um problema de depressão, né? E com esse problema de depressão eu cheguei a pesar 99 quilos, 950. Eu acho que naquele dia, se eu tivesse comido pão francês, eu chegava nos 100 quilos. Uhum. E no processo de depressão, eu passei algumas clínicas estéticas, enfim. Aí eu passei pelo processo de hipnose. Aí eu fiz para emagrecer. No processo de hipnose, não foi o emagrecimento, foi a desvalorização que eu tinha de mim mesma. Então eu descobri, nesse processo, o quanto que eu deixava o outro em primeiro lugar. E o quanto que eu não conseguia fazer o contrato comigo mesmo. Uhum. Aí, claro que foi trabalhado muito comigo todo esse processo, quando eu cheguei na clínica do Dr. Felipe. E quando eu cheguei lá, eu já estava no processo de emagrecimento, né? Eu já tinha perdido uns 15, 16 quilos. Sozinha, viu? Sozinha. Um Sem contrato ajuda. comigo mesmo. E o que o Felipe fez comigo, ele me definiu todo o meu corpo. Então foi uma ajuda muito grande. Eu percebi que
Por que isso não aconteceu nos outros processos que eu já tinha passado? Porque eu não estava bem comigo mesmo. Sim. E ao longo de todo o processo de tratamento, a gente sempre foi conversando sobre isso. Então a gente sempre foi casando. E, assim, não tem como você seguir o processo à frente se você não casa com você, se você não estar bem com você. Né? E eu sempre estou falando, todo o processo de mudança, ela é muito importante, mas tem que ser de dentro para fora. Não adianta a gente gastar o dinheiro, não sei se o Felipe concorda ou não, se a gente não funciona. Né? Porque é um processo que nem sempre é agradável, às vezes é dolorido, às vezes tem restrições de alguma coisa e nós, clientes, temos que estar no processo e ajudando também. Porque nada é magia, Raquel. Sim. Nada é magia. Você não vai lá, faz o procedimento, emagrece 10 quilos, vai lá, faz o procedimento e fica ali de uma hora para outra. É todo um processo que nós, clientes, também temos que estar ajudando o profissional. Exato. Então, no caso, o que a Cris trouxe aqui para nós, e é uma coisa que a gente conversou muito durante o tratamento dela, é o comprometimento do próprio cliente consigo mesmo. Porque nós somos uma ferramenta, eu digo que a reeducação alimentar e a prática de exercício físico diário, você traz qualidade de vida e saúde para a sua vida. Sim. Tá? Então a estética ela é um apoio, é uma ferramenta que você pode usar para você valorizar e você ganhar tempo, porque acontece o seguinte, em muitos momentos você se desmotiva quando você só está fazendo, às vezes, uma reeducação alimentar, nem é uma dieta tão restritiva, mas é uma reeducação alimentar que você está se empenhando, você está fazendo exercício físico e você não vê o resultado ali em loco, né? Sim. Então, às vezes, a mesoterapia, a intradermoterapia que a gente costuma utilizar... Que são as enzimas. Com as enzimas. Na verdade, esse nome popular que foi dado como enzima, na verdade, o nome correto é intradermoterapia, né? Ou mesoterapia, que é um equilíbrio corporal. Então, quando a gente fala em equilíbrio, a gente procura, dentro, ouvir o cliente. Ouvir qual que são as queixas dele. Então, no caso da Cris, a gente via em muitos momentos ela ter uma queixa de ou dificuldade de dormir, ou, na verdade, a mudança do hábito, apesar dela ter conseguido bastante coisa de forma voluntária, né, por ela mesma, e conseguiu uma redução bem bacana. Na intradermoterapia a gente conseguiu casar esse tipo de tratamento. Sim. Porque ao mesmo momento que ela estava perdendo peso, a gente estava conseguindo valorizar ela como mulher. Porque, no caso, a gente estava olhando o corpo dela onde que ela não conseguia enxergar. As formas de curvas que ela não conseguia mais enxergar. Que ela tinha cintura, que ela tinha quadril e que isso precisava ser valorizado. E que a gente precisava reduzir e cuidar de coisas que ela não conseguia cuidar sozinha, que é uma gordura localizada, uma flacidez, até a redução de uma gordura que a gente chama de obesidade sistêmica, que é a redução de peso corporal, que no primeiro momento a gente conseguiu mais daquilo que a gente imaginava que iria conseguir, porque ela chegou, acho que entre 87 e 89 quilos, eu preciso dar uma olhada nas minhas planilhas, mas assim, em primeiro momento eu falei assim, se a gente chegar em 79, você fica satisfeita, você sabe Aí ela, não! Ela assim, meu número é 75. Isso pra mim é uma responsabilidade que ela jogou em cima de mim. E eu falei assim, eu não vou contar pra ela, mas eu vou chegar lá. Tá. E eu fiz de tudo. Quase. Tá quase? E a gente chegou no 76,5 e estamos discutindo isso. Mas a questão principal é o seguinte, é chegar lá com saúde. Sim. E com qualidade de vida, Isso é bem com legal. mudança mental, mudança de hábito. É mudar o mindset, mudar aquela chavinha que às vezes é tão difícil. É um gatilho, né? O gatilhozinho que faz você comer às vezes. Porque chega, desculpa estender,
Mas assim, eu preciso comentar com vocês que às vezes as pessoas, elas se conhecem, mas não se reconhecem. Quer dizer, pra mim, assim, de tantas coisas que eu ouço no consultório, das pessoas falar, Felipe, mas eu só como, ou me chama de doutor, as pessoas que não têm muita intimidade, me falam assim, doutor, eu só como salada e frango. E eu não desconfio, não acho que seja mentira, mas o hábito de estar sempre fazendo pequenos assaltos na sua geladeira e fazer aqueles lanchinhos da tarde que acostuma ser na padaria, com aquela coxinha bem calórica, isso estraga o tratamento. Tudo, né? Ou aquela cervejinha no final de semana. Eu falo, gente, você começou um tratamento de intradermoterapia, infelizmente, durante 10 semanas, você não pode beber. E isso a gente deixa muito claro, tem uma orientação pós-intradermoterapia, que não pode comer carboidrato durante 48 horas e tudo mais. Desculpa me estender, mas assim, é uma coisa que a gente tem que passar essa informação. Não existe mágica, como a Cris falou, e é sempre um resultado, tem que ser uma troca, sabe? O paciente tem que confiar no profissional e o profissional tem que confiar no paciente, porque se esse elo fica difícil terminar um tratamento. Eu acho que é uma confiança, né? Eu acho que em outros programas eu já falei, qual é o melhor profissional? É sempre aquele que você confia. Sim. A nossa relação não sempre foi aquela mais amigável, né? Porque às vezes eu quero uma coisa e não. Eu tenho que falar né? não. E eu falo assim, eu quero mais isso. Eu falo assim, não, Cris, não dá. Então assim, eu acho que qualquer profissional que você escolha tem que ser aquele que você confia, né? E o Felipe, eu acho que é isso. Ele me trouxe muita segurança. A primeira vez que ele me viu, ele falou assim, nossa, você tem muita musculatura, você tem um corpo bom. Eu vou conseguir muito resultado muito rápido. E foi. Então eu acho que... Mas também só foi, não tirando o mérito dele, mas também me dando mérito, porque eu estava muito dentro do processo. Vocês trabalharam juntos, na verdade, né? Então, Exato. é uma equipe, dupla, é uma equipe. Mesmo quando eu tô no meu processo de psicologia, né, com o meu paciente, eu falo assim, então, a gente virou uma dupla agora. Então a gente vai caminhar os dois juntos. Você entra em contato comigo sempre que você precisar e os dois vão lado a lado. No processo de psicologia, ninguém sabe mais do que ninguém. No processo aqui, da estética e a paciente, eu confiei nele. Por mais que às vezes ele falava alguma coisa da qual não estava muito preparada para ouvir, mas eu falei assim, então tá, quem manda é você. Uhum. E às vezes você, mas eu quero... Então, Cris, não dá, precisa ficar mais isso, vai ficar mais aquilo. Então, eu acho que sempre o profissional e o cliente, eles têm que estar sempre muito adaptados um ao outro. Por isso eu sempre repito, qual é o melhor profissional? O qual você confia. Eu gostaria de pontuar nesse ponto, o que a Cris está querendo comentar, que chega em algum momento determinado do tratamento, que a pessoa ela ficou tanto tempo, é um objetivo tão grande para ela perder peso, que às vezes é difícil entender que eu preciso conservar a musculatura. Sim. Né? Porque o corpo, como tudo no universo, é uma troca. E se a gente está ganhando gordura, a gente está perdendo musculatura, e o inverso é verdadeiro também. Então, se eu vou perder gordura, eu tenho que manter a estrutura que está embaixo, porque senão a pele cede, vem a flacidez, e o excesso de celulite fica muito, a lipodistrofia fica muito grande, e às vezes pode ocorrer do cliente não se reconhecer, porque do mesmo jeito que a gente faz uma harmonização facial, a gente quer fazer uma harmonização corporal, onde que a pessoa tenha uma perda de gordura com qualidade, onde que ela vai ter a elasticidade da pele preservada, a musculatura preservada, e é o que eu falei. Foi no momento que eu falei, ô Cris, esse é o momento da gente parar de perder gordura. Eu sei do seu objetivo, eu entendo. Ele entrou no ringue. Eu entendo, porém, eu preciso que você mantenha uma qualidade corporal
que você vai se sentir bonita quando você se olhar no espelho. Porque é melhor ter curvas do que ter um número bonito na balança. Sim. Às vezes o número 72, 75, seja lá qual for o seu objetivo, não é tão importante quanto as suas curvas. Porque do jeito que eu te vejo, é do jeito que todos os outros se vê. E você não pode também se descolar do que os outros estão te vendo. Então, esse descolamento não pode existir. Então, é nesse momento que a gente tem que voltar o pé no chão e falar, vamos esperar um pouquinho e a gente volta a perder de novo depois. E vamos cuidar agora de musculatura, da sua saúde da pele, para não gerar flacidez. Vamos deixar você bonita, com curva. Depois você continua perdendo. O número não é tão importante. Sim. Nesse momento. Doutor, você falou sobre um tratamento de 10 meses e eu fiquei aqui pensando... 10 semanas. 10 semanas. 10 semanas. Eu fiquei aqui pensando sobre essa pessoa que chega no seu consultório no primeiro dia e depois de 10 semanas, como é que está a autoestima dela? É impressionante a mudança, né? Eu vou junto, né? Eu acho que a psicologia pode explicar mais do que eu, porque para nós profissionais é muito, muito gratificante o resultado do cliente. Inclusive quando acontece, e é raro acontecer, mas às vezes acontece de dar uma parada no resultado. E a gente, pela experiência, já percebeu que é uma curva de aprendizado. O cliente às vezes fica muito motivado com a perda muito rápida, de 2,5 kg, 3,5 kg às vezes por mês, às vezes pode depender, às vezes até mais. Isso muda o corpo dele por completo e muda tudo o que ele imaginava, né? Ele nunca viu um resultado desse, ele vai querer compensar, falar, olha, eu posso agora viajar, eu posso pôr biquíni, eu posso beber, eu posso comer. Poder pode, mas é o que eu falo, como tudo na vida a gente tem que substituir. Então assim, se eu fiz hoje se eu gostei de beber, gostei de comer, amanhã eu vou me resguardar, eu vou procurar me hidratar, vou procurar comer alimentos que tragam mais nutrientes para o meu corpo, porque aqui é a sua casa, né? Se é a sua casa, vamos cuidar da sua casa, vamos cuidar bem cuidado, porque aqui você vive a maior parte do tempo, você não vive fora, você não vive com os amigos, você não vive na balada, no barzinho. Então, assim, tudo isso é bom, mas assim, a gente, quando tem um projeto de curto, médio e longo prazo, a gente tem que abrir mão de coisas, né? E isso tem que ser para a vida toda, porque todo dia a gente está envelhecendo. Todo dia? Todo dia. Você falou um ponto bacana, e eu sempre tive uma dúvida, eu tomo 3 litros de água por dia. Criei esse hábito depois que eu fiz uma jornada interna e eu comecei a fazer esse hábito para mim, 3 litros de água por dia. Mais uma vez fui fazer um tratamento estético e eu não tinha hábito de tomar água. Certo. Aí eu fui fazer uma massagem, quase morri. Ela falou, você precisa tomar água. Por que a água, além para nós mesmas, por que a água é tão importante quando a gente entra no tratamento estético? Então, nossa, seria a melhor pergunta que você podia me fazer hoje. Assim, eu acho que água é vida. E para quem tem religiosidade ou espiritualidade, melhor dizendo, água é o melhor alimento que a gente pode ter. Então, a água, ela te hidrata, ela te mantém são mentalmente. A água emagrece. Então, se você fizer um cálculo mínimo, 30 ml para cada quilo peso, no caso 77 quilos deve dar 2,340 kg mais ou menos. Quem está aí com o calculador em casa pode fazer mais rapidamente. Então, 30 ml multiplica pelo seu peso, quilo. Então, assim, multiplica 30 ml pelo seu peso, você vai ter a quantidade diária mínima que você tem que beber. É bom que você beba mais, porque a água, além de eliminar toxinas, ela aumenta a função renal, diminui cristais de cálcio e sódio, que pode dar pedra nos rins. Já está comprovado cientificamente que beber água no primeiro horário da manhã, ela traz inúmeros benefícios.
diminui a quantidade de inúmeras doenças. Então, assim, a água, quando você vai fazer um procedimento de ultrassom, que é um procedimento mais básico que existe na estética corporal. Então, quando você se hidrata, você é uma pessoa hidratada, esse procedimento, você encharca mais o adipócito, quer dizer que o ultrassom vai vibrar na frequência da água, né? Vai vibrar na frequência da gordura. A gente está falando daquele negocinho quentinho que fica com o termômetro ali medindo. Isso. Tá, eu adoro. Então, quando você tem uma região bem hidratada, inclusive tem até procedimentos utilizados. O médico, normalmente o médico ele usa a hidrolipoclasia aspirativa. O biomédico usa a hidrolipoclasia não aspirativa. Ele hidrata a região abdominal, ele despolariza a membrana da célula e vem com ultrassom para quebrar a célula de gordura. Então, manter uma região, um corpo hidratado, você consegue até perder gordura com mais facilidade. Olha que maravilha. Que maravilha. Gente, assim, água emagrece, tá vendo? Água emagrece. Água emagrece. Se a gente conseguir passar Fica isso a dica, todo dia para alguém, é uma maravilha. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você falou intradermo, 10 semanas. E a pessoa não pode beber. É um compromisso. Por quê? Porque o que acontece? Quando você bebe, automaticamente o seu corpo desidrata. Porque ele precisa reter água para fazer a metabolização daquele álcool. Então o que acontece? Esse álcool vai para o fígado, que é tóxico. E o fígado precisa de muita água para diluir esse álcool. Por isso que você vai ver em alguns momentos jovens que estão em baladas em algum momento ter que tomar glicose. Porque o nível de álcool no sangue ficou tão alto que a quantidade de açúcar dele baixou demais e não consegue nutrir as mínimas células cerebrais dele. E aí é onde que ele entra em coma alcoólico. Então, o cérebro, na tentativa de proteger o corpo, ele apaga. Então, é uma resposta do próprio cérebro na tentativa de proteger. E é nesse momento que a pessoa diminui a pressão e tudo mais. Então, o sangue começa... O corpo, ele... Não adianta a gente tentar fazer alguma coisa contra nós mesmos que o corpo reage, sabe? Então, a psicologia, ela tem que andar junta para a gente se conhecer. E quando a gente se conhece, a gente só consegue mudar aquilo que a gente consegue reconhecer. Exato. Então, quando a gente consegue olhar o nosso problema, nossa dificuldade, essa chave muda. E o terapeuta, nesse momento, ele realmente faz mudanças lá dentro do seu interior, dentro do seu subconsciente, que é onde que a Cris falou sobre, além da terapia, a hipnose terapia. Na verdade, Raquel, quando você resolve entrar no processo de emagrecimento, sem estética ou com estética, você está negando algo para si, você está negando o prazer, porque qual é o maior prazer da vida? Comer. Quando você vai sair com seus amigos, você vai fazer o quê? Comer. Então, a comida, ela faz algo ela é muito social na nossa vida. A gente relaciona-se com o outro através da comida. Então, quando você vai tirar isso, vai diminuir os prazeres da vida, você tem que se compensar por outra coisa. Porque, na verdade, também o que é muito complicado é quando a gente está com uma depressão, uma carência, o que a gente faz? Comer. Eu tenho uma amiga, que eu não vou falar o nome, que ela fala assim, qualquer depressão se cura com uma coxinha, com gordura. E é isso, você cuida de uma parte com o quê? Comendo. Tá triste, você vai comer, tá triste, você vai beber. Então, você negar isso, trabalhar isso, também não é muito fácil. Então, assim, a gente também trabalha com uma compensação. Eu vou deixar de comer isso por o bem-estar disso. Então, você também faz essa troca. Por isso que quando você se nega alguma coisa, você tem que trazer outros prazeres para você. Ótimo. Você tem que ter um foco em você. Quando eu resolvi emagrecer, eu não pensei, eu vou emagrecer porque eu quero ficar... Eu pensei, eu quero estilo melhor de vida. Então, eu mudei meu estilo de alimentação. Porque eu me coloquei em primeiro lugar.
Então, quando as meninas da clínica falavam assim, vamos comer uma pizza? Eu falei assim, então, pode ser uma salada? Então, elas comiam uma pizza, eu comia uma salada. Então, fazer essa troca é muito difícil. Então, assim, você tem que estar muito bem com você para você conseguir, porque se você não tiver esse bem-estar, você não consegue fazer essa troca. Por isso que eu falo, estar bem consigo e fazer o primeiro contrato com você é muito importante. Né? Você pode fazer isso em terapia, você pode fazer no processo de hipnose, como eu fiz, você pode fazer com você mesmo. Mas é importante que você se feche e fale assim, eu quero mudar. Quando você fala, eu quero mudar, eu não quero mais isso pra minha vida, eu acho que é o primeiro degrau que você sobe, o resto é consequência. Eu sempre costumo dizer que a pessoa só muda quando ela se conhece, né? O autoconhecimento quando ela tudo. quer mudar. Né? Se eu falar pra você, nossa Raquel, você tá isso, nossa Raquel, você tá aquilo, muita gente falou, nossa, precisa emagrecer, nossa. Mas chegou o meu momento, que eu falei assim, não, eu não quero mais isso pra minha vida, eu quero mudar. Então esse foi o primeiro degrau que eu subi, o resto não foi fácil, mas foi prazeroso todos os momentos. Em algum momento no consultório, algum paciente que você atenda, tem algum paciente que chega a questionar isso com você? Olha, eu não estou gostando do meu corpo, eu preciso procurar algum outro tipo de tratamento. Tem algum momento que chega a isso? Então, eu tive já no processo de eu estar fácil com 100 quilos, de procurar em terapia para emagrecer. É claro que eu não era profissional indicada para isso. Né? Hoje eu pego sem problema nenhum. Mas aparece sim. E tanto aparece como na nutrição, na nutricionista, e ela indicar também para o processo de terapia. Porque assim, se você não está bem com você não consegue fazer nada. Então você precisa fazer as pazes com você mesmo. Vocês são uma equipe, na verdade, né? Nutrição, é biomedicina estética, é psicologia, vocês trabalham em conjunto em prol de um paciente. Sim, eu acredito muito no que a Cris está falando. Na verdade, a gente conversa muito sobre isso, justamente o apoio da terapia, a equipe multidisciplinar sempre realmente é muito importante, um nutricionista, um acompanhamento nutricional realmente é importante porque às vezes a pessoa não tem consciência daquilo, como que ela está se alimentando, e é aquilo que você acabou de falar, Raquel, que quando a gente muda, é aquilo que a gente reconhece. Então, basta uma pessoa fazer. Escreve para mim num papel o que você come durante o dia. Quando ela terminar de escrever durante a noite, ela vai olhar para tudo aquilo que ela escreveu e vai perceber o número de vezes que ela foi e comeu compulsivamente, que ela comeu de forma que ela mesmo acredita não está correta. Então, assim, a gente pode colocar mais nutrição, né? Mais hidratação, mais valor nutricional com menos caloria. Isso é básico. Escolher uma pera em vez de uma coxinha. Ela pegou no pé da coxinha. Pode ser um quibe? A coxinha, né? A coxinha assado. Exato. Exato. Quando você vai às vezes no barzinho ali da esquina tomar um café com um amigo, você às vezes tem que olhar para a coxinha e falar assim, não, hoje eu vou no assado, porque ontem eu comi fritura. Então, assim, é uma questão de substituição, é uma questão de escolha. Se você escolheu, você tem que estar disposto. A equipe multidisciplinar, desculpa, viu? Ela tem que estar sempre acompanhada. O endocrinologista é um dos melhores apoios que a gente pode ter. Um médico nutrólogo, um nutricionista, seja qual caminho que o cliente queira seguir, porque, na verdade, quando o cliente chega na nossa clínica, ele é obrigatório uma avaliação médica, saber qual os exames ou o tratamento que ele esteja fazendo. Exemplo, se ele está tomando algum remédio de uso controlado, se ele está com algum remédio que dá sobrecarga renal ou sobrecarga hepática, fazer a bioimpedância bem correta, saber se tem algum desvio hormonal pela gordura visceral, a gente tem um indicativo, pede para ele trazer exames de apoio ou procurar um médico. Então isso tudo direciona o nosso tratamento. Hoje em dia, a gente tem muita tecnologia para poder direcionar
o tratamento mais personalizado mesmo. Então, assim, dificilmente um biomédico, um médico, um profissional que faz intradermoterapia, mesoterapia, ele dificilmente vai errar, porque todas as drogas e todos os melhores laboratórios do mundo fabricam as melhores tecnologias para esse tipo de tratamento. Então, assim, você tendo todos os equipamentos dos profissionais de apoio necessário, você consegue um bom resultado, sim. Agora, você falou uma coisa interessante. Já teve algum caso, a pessoa faz a reeducação alimentar, ela está fazendo o tratamento estético corretamente, e aí a pessoa não consegue a redução, não sai daquilo. Tem algum caso assim, semelhante? Ou não? Olha, vamos buscar uma outra ajuda, vamos buscar um outro tipo de exame, ou não? Eu vou falar por mim, tá? Eu não posso falar pelos outros profissionais. Eu vim recentemente de um congresso, tá? De uma marca de laboratório que eu compro muito produto deles, e eu posso falar que os profissionais que estavam lá me disseram que obesidade não tem resultado para obesidade, sendo que eu sempre tive resultado com obesidade. Então, eu me senti um privilegiado por ser um cara que acredita no meu paciente, que acredita no meu conhecimento. E, assim, eu não sou um apostador, mas, assim, eu sou um cara que estuda muito e tenta fazer o melhor para o meu paciente. Então, assim, eu acredito que eu tive resultados com obesidade, clientes com obesidade grau 2, grau 3, até graus superiores. Nossa. Porque esse cliente também entendeu, igual uma cliente que está comigo hoje, ela me olha e fala: doutor, eu acredito porque você acredita em mim. Eu abandonei todas as outras clínicas. Eu acho que é isso o diferencial do bacana. Felipe. Ele faz com que você acredite, né? Ele não é só um número, né? Eu acho que ele trabalha muito com a autoestima do paciente dele. Então ele está sempre lá, ele invade a sala das meninas, a massagem, ele está sempre falando com a cliente dele. Então isso vai também movimentando que a cliente dele acredite no processo. Porque eu acho que se ele não trabalhasse assim, também ia ser muito difícil. Porque se for só um corpo, não sei se você concorda comigo ou não, Eu Fê. acho que eu concordo. Se for só um corpo, é só um corpo. Porque não adianta ele estar aplicando em mim qualquer coisa que for, desde que eu não acredite. Porque eu posso sair de lá e no bar da esquina comer 4 coxinhas. Lembrando que você não gosta de coxinha. Mas assim, pode voltar lá. Então assim, quando o cliente sai de lá, ele fala assim: puxa, eu não vou fazer isso, porque está dando resultado. Então ele também trabalha com, uma certa forma, com autoestima. Não é só ir lá e fazer o procedimento. Não, é todo o contato. E talvez isso que me fez com parceria com ele, porque não é só um número, é um cliente da qual ele investe e faz com que o cliente também entre no processo. Porque eu acredito, se o cliente não entrar no processo, não funciona. Nenhum profissional trabalha sozinho. Um conjunto. Como a gente está falando desde o começo aqui, é um conjunto. Quem procura estética hoje? Olha, é inúmeras as pessoas que procuram estética. Desde homem que não precisa, mulheres que não precisam, que só querem cuidar da saúde preventiva, claro. E eu concordo muito, porque a saúde estética eu vejo como uma saúde preventiva. Por isso que eu uso a intradermoterapia com esse conceito. Quando eu olho um cliente, eu não penso no quanto que eu vou reduzir de gordura, mas quanto que eu vou dar de qualidade de vida para ele. Então, assim, quando eu olho um cliente, eu pela bioimpedância eu consigo ver, olha, tá, exemplo, 40% de gordura, 22% de musculatura e, vamos supor, 8% de gordura visceral. Então, assim, eu já penso assim, calma aí, então eu tenho que tratar primeiro da saúde corporal dele, dessa gordura visceral. Então, a gordura abdominal normalmente está linkada, né? O excesso de gordura visceral
é um indicativo de gordura, o excesso de gordura abdominal está diretamente ligado à gordura visceral, então a gente primeiro tenta reduzir essa gordura visceral e ver nos exames, a cada 15, 21 dias, repete esses exames para poder verificar se houve uma redução, e aí é onde que a gente entra com uma reposição de manutenção da musculatura e continuar a perda de gordura. Então, assim, é um trabalho que a gente vê o cliente por completo. Eu enxergo o cliente, ele quer perder, enquanto eu quero tentar deixar ele com mais qualidade de vida. Os números, para mim, é diferente do que eles veem. Assim, eles olham a gordura, eu olho a musculatura e a gordura visceral, né? Porque o meu foco, como eu vim da área hospitalar, igual eu sou formado em imaginologia pela USP e fiquei 8 anos no hospital, então assim, o meu foco sempre vai ser a saúde, e a saúde preventiva é uma coisa que me deixa muito feliz. E números, desde o obeso não mórbido, mas assim, grau 3, grau 4, mas daquela pessoa também que não tem barriga e consegue se enxergar, que parece que tem uma barriga absurda e quer fazer procedimento de intradermoterapia, que é onde que eu tento direcionar ou para a eletroterapia, que não tem a necessidade da intradermoterapia, ou da hidrolipoclasia, que é uma técnica que tem menos efeito colateral, muito mais tranquila e também mais tranquila para o paciente, porque quando a gente usa remédio, a gente tem que ter uma responsabilidade muito, muito grande de estar sempre de olho em todos os exames do cliente, estar sempre acompanhando. Então, a hidrolipoclasia é um procedimento muito tranquilo, que praticamente qualquer um pode fazer, lógico, respeitando problemas vasculares, claro, nenhuma doença grave, nenhuma doença de base, de hipertensão, nem nada. E a eletroterapia, praticamente quase todos podem fazer, exceto câncer e outras também patologias que também estão envolvidas que não pode fazer. Esses mais leves incluem criolipólise, essas coisinhas assim, ou não? Então, a criolipólise, ele é um procedimento que eu particularmente não gosto, não pelo resultado, porque eu acho que dá muito resultado em primeiro momento. O problema para mim da criolipólise é só o pós-crio, que 99% dos clientes infelizmente não faz o pós-crio, né? E aí essa gordura que era uma gordura inflamatória, ela vira fibrótica, ela começa a se concentrar com proteínas no meio, e onde que ela tem dificuldade de ser mobilizada tanto pela radiofrequência quanto pela intradermoterapia. Então, assim, uma vez que você fez o crio e não fez o pós-crio, o resultado é muito mais negativo do que você ficasse com aquela gordura toda. Então, a crio, ela tem que ser usada com muita, muita, muita responsabilidade. Porque eu vejo a crio como se fosse quase que um procedimento cirúrgico. Porque ela mobiliza tanta gordura, que corre o risco de depois você não conseguir eliminar aquela gordura residual que fica muito compacta. Meu Deus. Então, uma gordura que era desse tamanho vai ficar desse e ninguém vai conseguir dissolver. Eu acho que tudo que você faz na vida, né, você tem que ter a responsabilidade. E eu fico bem feliz, né, como psicóloga, que eu vejo que a medicina, hoje, cada vez mais, ela está vendo o paciente como único, né, não se separa mais. Então, o paciente hoje, ele tem a parte psicológica, ele tem a parte biológica, e tudo se fala ao mesmo tempo, tudo junto, né, não é só mais um corpo, ele é um todo, então não se divide mais. Então, eu acho que isso, nós como pacientes e seres humanos, a gente sempre sai ganhando quando a medicina ela começa a olhar o paciente como um todo. Eu também concordo. Eu gosto muito desse pensamento, quando a gente consegue
olhar o cliente não só como um corpo, mas como um ser humano que ele busca ali não só uma estética, uma autoafirmação, ele procura saúde, né? Ele quer ficar bonito para ele mesmo, né? Para os familiares, para ser elogiado, para autoestima, para vaidade, tudo aquilo que a gente precisa ser cuidado. A pessoa está ali no momento de fragilidade, então a gente tem que cuidar desse cliente, cuidar desse paciente como ser humano, como um ser único, né? Um ser único, Doutor, você falou sobre saúde, falou que ficou 8 anos trabalhando em hospital. E aí, saúde me lembra exercício físico. Quando uma pessoa... eu posso sair beber água? Esse é o momento. Esse é o momento. A pessoa que faz estética, eu sei, porque eu falo por mim também. Eu fazia tratamento estético, eu falei, tô fazendo tratamento estético, agora eu não preciso nem fazer caminhada, não preciso fazer nada. A pessoa que faz tratamento estético, procura lá uma clínica de estética, ela não tem que também juntar ali, fazer a junção do exercício físico? Do exercício físico, exatamente aquilo, a gente entra de novo desde do que a gente conversou no início. Por quê? Se a gente não fizer o nosso comprometimento home care em casa, de poder, no caso da intradermoterapia que você está me perguntando, o procedimento estético, após a aplicação, após qualquer procedimento estético, normalmente você manipulou a gordura, você não pode comer carboidratos por 4 horas. 4 horas. 4 horas. Tá. Depois atacar, não. É importante que toda vez que você faz um procedimento estético, ou antes ou depois, dependendo do procedimento, no caso de uma corrente alce, aquela corrente elétrica que você toma choquinho, que a Cris odeia, para você ver. Meus olhinhos até brilharam agora. Ela é um apoio, ela é justamente um apoio para quem faz exercício de hipertrofia. Ela é costumeiramente conhecida como a corrente russa. Então ela era um apoio para os profissionais que faziam exercício físico de alta intensidade e não tinha lugar para treinar do lado externo, só tinha que treinar indoor. Então nesse momento a Rússia e outros profissionais fizeram essa corrente para ele poder conseguir manter aquela musculatura durante o frio intenso que ocorre nesses países, né? Então, vendo isso foi trazido para a estética. A corrente alce, ela tem um poder maior, eu já vou encerrar, desculpa me estender, mas linkando de novo. Tá. Desculpa. Precisa sim, porque assim, eu vou cortar ele. Porque assim, eu passei pelo processo de emagrecimento e queria só emagrecer, né? Ele estava emagrecendo bem. E ele falava assim, não, eu sei que parar de emagrecer, vamos fortalecer a musculatura. E eu falava assim, não quero fortalecer nada, só quero emagrecer. Sim. Não foi? Foi. Aí ele foi conversando, ele fez todo o trabalho, ok, vamos fortalecer. E agora ele virou assim pra mim, Cris, então, agora você tem que entrar com a musculatura. Você precisa entrar com a musculatura. Então, não sei se eu te respondo, mas precisa. Né? Então, agora é a hora de eu procurar uma academia. Uma academia? Desculpa, ela me trouxe. A Cris me salvou aqui, me lembrando da academia. Me lembrando aonde que eu me perdi. A gente não combinou, Raquel, que essa pergunta você ia pular. Ai, foi mais que eu. Quanto à academia, a cada pós-tratamento, a gente pede para o cliente fazer algum tipo de exercício físico, 30 minutos de intensidade moderada. Uma caminhada, uma corrida, se ele puder. Claro, sempre preservando a articulação, seja o que for. E se tiver um acompanhamento de um personal ou numa academia que ele já esteja acompanhando, gente, o resultado é excelente. Não pode pensar que a estética ela é um fim em si mesmo, ela é um caminho, ela é uma ferramenta e ela vai trazer excelentes resultados se você conseguir entregar a sua parte do tratamento. Sim. Porque o cliente,
não existe milagre. A gente, em nenhuma área. Nenhuma área. Eu não posso enganar o meu cliente falando que eu vou trazer todos os resultados, ele vai ficar em casa, igual você me perguntou. Se ele comer 3, 4 coxinhas ou ficar em casa deitado na frente do controle remoto, na frente da TV, ele não terá resultado. Isso nunca aconteceu comigo porque eu deixo muito, muito claro. Inclusive, quando o cliente ele tem um prazo para voltar na clínica, é de 7, no máximo, estendendo a 10 dias. É o que o laboratório preconiza. Sim. Tá? Os laboratórios farmacológicos que fabricam. Tem gente que vai depois, ó, tchau, beijo. Antes de eu fechar, Não, fala bem de mim agora, pelo amor de Deus. Eu sou certinha. A Cris, ela trouxe isso. Eu reclamo, mas eu faço. Ela trouxe isso, eu deixei muito claro. 2 vezes por semana eu preciso de você aqui. Eu preciso de 2 vezes por semana. Porque no momento eu estou usando a intramuscular, no outro momento eu estou mobilizando gordura localizada. Então, são 2 momentos que a gente não pode fazer junto, porque é muita mobilização de gordura. A gente tem que preservar sempre a saúde do cliente. Então, não é só estética. Eu sei que eu já estou falando várias e várias vezes isso, mas não é só estética. É sempre saúde. Então, no momento que eu estou mobilizando gordura corporal, eu não vou mobilizar a gordura localizada. Então, são 2 momentos diferentes. O cliente precisa estar em 2 momentos na clínica e ele precisa estar comprometido com o tratamento. E entra de novo naquilo que a gente conversou sobre a bebida. A bebida durante o tratamento, ele é tóxico, ele vai tirar o efeito do remédio, vai sobrecarregar, dependendo do que você bebeu, vai sobrecarregar rim e fígado. Então, assim, é desnecessário para o tratamento, é contraindicado para o tratamento e vai tirar o efeito do seu resultado. Se você se comprometeu a ter um resultado tão satisfatório, por que você vai estragar ele? Autodegradação, autossabotagem. Então a gente não pode pensar nisso. É uma parceria, né? Não pode pensar Eu acho que todo o processo que você faz é uma parceria, né? Então, quando você fecha uma parceria, você confia no profissional e caminha junto. Nosso programa ele não vai, ele voa. Mas eu tenho umas perguntas para te fazer. Como é que você descreve Crispinho antes e depois dessa junção que você fez? Entre se autoconhecer, eu quero mudar, e procurar estética. Nossa, pergunta difícil. Difícil? Eu acho que depois do processo de autoconhecimento, eu consegui me valorizar e me colocar em primeiro lugar. Sim. Né? Eu acho que aprender a dizer não foi muito importante na minha vida. Eu posso amar, eu posso cuidar do outro, mas eu preciso me amar e me cuidar a mim mesmo. E de repente para uma psicóloga falar isso é bem difícil, né? Mas eu precisei passar pelo processo e me colocar em primeiro lugar. Eu caí na estética porque a minha nora me levou. Olha. Caí na mão do Felipe. E quando o Felipe falou assim pra mim, meu, você tem um corpo muito legal e é muito fácil, eu acreditei nele. Então acho que foi um casamento ali. E eu comecei a me ver melhor, a minha autoestima melhorou bastante. E eu acho que veio nesse processo de eu me colocar em primeiro lugar, de eu gostar do que eu estava vendo e poder dizer não, talvez um não com amor, né? Você não precisa dizer não a todo mundo, mas quando eu falo não, eu deixo você crescer também. E quando eu me valorizo como pessoa e como mulher, foi fantástico. Eu acho que então, mas eu só fui permitir que isso acontecesse porque eu também tinha passado pelo processo todo de autoconhecimento e perceber aonde eu estava errando. Respondi? Respondeu. O autoconhecimento, eu costumo dizer que o autoconhecimento me ajudou tudo. Gente, o autoconhecimento é tudo, porque eu falo sempre isso. Eu fiz uma jornada interna, uma jornada de excelência, e eu me conheci. Eu não me conhecia, eu me conheci, mas eu mudei tanta coisa na minha vida. Tem muita coisa que eu preciso mudar, né? Claro. Quando você se autoconhece, quando você chega em você e se permite olhar para você, você pode falar assim, isso eu quero na minha vida, isso não é legal, mas dá para continuar ou tem que continuar. Você vai se moldando. Eu acho que a terapia faz isso conosco e a hipnose, né? Eu fiz com um amigo meu da Omni, Álvaro, obrigada. E eu acho que mudou toda a minha vida.
Depois que você fez a hipnose? Depois que eu fiz a terapia de hipnose. Olha que maravilha. Doutor, para as pessoas que estão agora em casa nos assistindo, eu fico olhando ali para o meu cronômetro que fica me mostrando que vamos. Para as pessoas que estão agora em casa nos assistindo, o que você tem a dizer para essas pessoas que eu quero procurar uma estética, mas primeiro, como a Cris mencionou aqui lindamente, que a gente precisa se autoconhecer, e eu preciso mudar. O que você precisa dizer para essas pessoas que estão em casa agora? Eu quero mudar meu corpo, mas o que primeiro elas precisam fazer? Olha, se eu fosse dizer em poucas palavras, que infelizmente, igual você falou, Raquel, o autoconhecimento ele é um processo e ele leva tempo. Então, como todo autoconhecimento, e por ser um processo, eu posso falar por mim. Igual a Cris, como qualquer outro ser humano, como a Raquel, como acredito que o Luca, a gente precisa primeiro se aceitar, fazer as pazes com o passado, parar de ficar olhando o passado, perdoar esse passado, porque já passou e a gente precisa viver o agora. O futuro diz que a Deus pertence. Então, que seja assim, vamos viver o agora, leia bons livros, tem um livro maravilhoso que eu amo muito, eu fiz vários cursos também, como você, Raquel, eu imagino que o autoconhecimento é um processo e a gente tem que se permitir a todo momento. Então, o livro Poder do Agora, Mentes Milionárias de T. Harv Eker, e entre outros, vários e vários outros, mas o mais importante é viver o agora, mudança de hábito. Aquelas crenças que nós tínhamos limitantes quando a gente tinha quando criança, valia naquele momento, valia quando nossos pais nos ensinaram, mas nesse momento é o momento da gente se reconhecer e mudar para melhor. Se você quer uma mudança verdadeira na sua vida, mude primeiro dentro de você, para depois você querer mudar o seu mundo em volta, porque não adianta a gente querer ter uma vida diferente, com os mesmos hábitos, os resultados serão os mesmos. Então, se a gente quer um resultado diferente, a gente tem que mudar as coisas dentro da gente, e mudando as coisas dentro da gente, acho que a gente chega num objetivo. A estética é um caminho? Pode ser uma ferramenta importante para a sua saúde, para você entender que a todo momento a sua saúde é a coisa mais importante que tem, é o seu maior patrimônio. Não é dinheiro, é a única coisa que a gente consegue ter de qualidade, é a vida, a qualidade de vida. É o tempo que a gente passa com nossos amigos, com as pessoas que a gente ama. Então, se a gente não tiver saúde, isso fica tudo secundário e a gente não pode viver isso, né? E procure sempre o melhor profissional que você confia. Eu ia falar, Cris, suas considerações? Procure sempre o profissional. Você vai colocar a sua vida na mão de um profissional. Tem que ter uma parceria. Parceria, né? A junção, né? A ciência que tá dando certo, né? Exatamente. Doutor, quem quiser te procurar, quem quiser fazer tratamento contigo, como é que faz? Como é que te acha? Instagram, Facebook, endereço, como é que faz? Eu quero ir lá hoje. Como é que eu faço? Tá, eu tô hoje... Eu tenho uma clínica no Brooklyn, né? Na rua Álvaro Rodrigues 182. O meu Instagram é @cheflera_brooklyn, CHEFLERA, Brooklyn, com 2 Os, com I, que nós não estamos nos Estados Unidos. O meu e-mail, o meu Instagram pessoal é um pouquinho mais complicado, tá? É @Felipe, com I, .Santana, com 2 N's. Gente, é tudo muito difícil, tudo muito chique, pelo amor de Deus! Com a sequência de 2 números 11, né, que diz que é o número universal. Sim. E se ficar mais fácil, vocês podem me chamar no Zap. O WhatsApp da clínica é o número 11 98709 2979. Pode falar comigo, ou com a Jade, ou com a Luana, uma das esteticistas ou as todas atendentes que estão lá. E se eu estiver lá, eu posso te atender também no WhatsApp, eu não tenho problema nenhum com isso.
sempre que eu tô por lá, eu mexo no WhatsApp e respondo vocês Ó, também. que maravilha. Futuramente, se Deus quiser, estou namorando ele para trazer ele para a clínica crescer. Olha! Quem sabe A se clínica vocês... crescendo, né? Se vocês precisarem dos meus serviços aqui, a gente pode montar uma parceria para vir para cá sim. Ó, que maravilha, gente. Já tá Eu falo que montado. estética é vida. E olha, gente, Como a água. e é um profissional de excelência. Cris, Eu passa os seus assino contatos embaixo. de novo. Você é de casa, mas eu quero que você passe os seus contatos de novo. Bem, na Clínica Crescer, a gente está situado na Estrada dos Arquitófilos, 221, WhatsApp 982939160. 99. 982939160. Gente, eu quero agradecer imensamente aqui a presença de vocês. Eu acredito que tenha sido bem esclarecedor para as pessoas que estão em casa. Tentei não ser polêmica, tá vendo? Só me ferrou um pouquinho. Muito obrigada, doutor. Foi muito Muito bom ter obrigado, você aqui no Raquel. Foi um programa. prazer, Eu Ju. acredito que as pessoas foram bem esclarecidas hoje. E acho que vai chover cliente aí pra você. Um doutor bonito desse, gente. Não é? Ó. Obrigado, Raquel. Raquel, Cris, você obrigada. sabe Muito que eu obrigada. sou super, hiper, super sua fã. Ah, né? gente, você é uma fofa como Obrigada. sempre. Deus, muito obrigada, viu, gente, por vocês estarem aqui abrilhantando o nosso programa e esclarecendo um pouco mais sobre essa ciência, essa junção da ciência que tem dado muito certo. Eu acredito que as pessoas que estão em casa foram esclarecidas nesse quesito de estética e psicologia, trabalhando junto, e ó, o autoconhecimento é tudo. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês, viu? Foi um prazer. Gente, esse programa Papo Reto falou um pouco hoje sobre estética e psicologia. Eu espero que você tenha gostado. @TV das Artes é o Instagram da TV que você pode entrar, pode seguir, ficar por dentro de tudo que acontece aqui na TV. @Raquel Nascimento Oficial é o meu Instagram. www.tvdasartes.com.br é o programa que passa sempre aqui, Papo Reto. Na próxima semana a gente está de volta, ó. Um beijo do Bico Preto, eu fui!